Essa galera que tá entrando aí. Boa noite, gente, tudo bem? Vamos começar agora mais uma live aqui do Bibliotecário Cabano. O meu convidado Fernando Carneiro. Estou aguardando a chegada dele por aqui para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, a gente vai ficar. Eu ia colocar uma musiquinha para vocês, mas infelizmente a minha internet não tá muito legal e eu não quero abusar muito dela, tá bom? Conto com a compreensão de todos para que a gente possa aguardar o início desse bate-papo, que é muito importante, né? Falar sobre os efeitos da pandemia na cidade de Belém, que é o grande centro urbano da região norte, né? Acompanhado ali de Manaus. Então a gente com certeza está passando aqui por várias situações com explicações que têm a ver com a seara política, né? Enquanto isso, a gente vai aguardar aqui a chegada do nosso convidado. Fala, Fernando, tá por aí, meu amigo? Fala, Diegão, tudo bom, meu querido? Fala, Fernando. Vou já te mandar o convite aqui pra gente começar esse nosso bate-papo. Opa, doutora Ana Linhares, olha a Ana por aqui. Tudo bem, Ana? Boa noite pra você. Tô adorando o livro, viu? Fala, Fernando. Agora! Fala, mano, tudo bem? Tá ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem, sim. Você tá me ouvindo bem, Fernando? Tá conseguindo me Tô ouvir? ouvindo. Aqui tem o vizinho aqui. Tem vizinho e tem ventilador. Então sabe como são essas coisas. Mas faz Eu tô, parte, é eu normal. tô bem. Quero agradecer todo mundo que está entrando aí. Uma boa noite para vocês. Tá? A gente tá cheio de convidados aí, Fernando, ilustres. Professora Opa! Ana Linhares, que eu recentemente consegui adquirir um dos seus livros, que é um livro muito importante. Espero que todo mundo tenha a oportunidade de ler. E, Fernando, Sim, esse nosso de hoje, né, conheço, mano. cara, a gente tá numa situação muito triste, né, desoladora, né? Esses últimos números, os últimos dados que chegaram dessa Covid aí tá deixando a gente muito preocupado. E assim, eu queria te agradecer primeiro, porque já é a terceira vez que está vindo aqui comigo para ter esse papo, né? Sempre aí de uma maneira muito. É, o Fernando travou, né? É, mano, Agora eu eu não acho que sei se é a tua internet ou é a minha. eu desconfio que seja a minha internet, Fernando, porque está muito ruim o sinal aqui. Mas, São os tempos de pandemia também, né? A galera usa muito e acaba com ainda a qualidade. Mas tô por aqui. exatamente. Vamos lá. Fernando, é, eu queria te agradecer. Eu não sei se deu para pegar aí, mas eu queria te agradecer mais uma vez por estar vindo aqui bater esse papo com a gente. E é sempre assim, né? A gente entra em contato com, pô, bora lá, mano. Então, quero te agradecer muito, muito mesmo aí. E eu queria aproveitar logo, a galera tá entrando. E, Fernando, queria que tu fizesse aí uma introdução acerca dessa nossa temática, né? Falar sobre a Covid, o impacto dessa pandemia em Belém,
diante desse cenário, esses números que estão assustadores, todo dia a gente tem notícia de alguém próximo que perdeu alguém muito querido. A gente perde pessoas queridas, né? Você perdeu recentemente, minha família também perdeu recentemente. Então, a gente está sempre no meio desse turbilhão. Então, falar sobre Covid geralmente mexe muito com o sentimento de muitas pessoas. Então, Fernando, queria aproveitar aí e pedir para que você fizesse uma introdução acerca dessa nossa temática. À vontade, que você sabe aí que o espaço é todo seu. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Alan. Você sabe que sempre que der a gente vai estar participando, se a gente já é parceiro, é amigo. Tem várias pessoas entrando aqui, o Pedro, a Ciane. Boa noite para a galera que está entrando aí. Muito obrigado pela atenção e pela deferência, tá? Mas assim, Alan, o que falta falar ainda sobre a Covid? Fica difícil a gente dizer, porque a gente já analisou sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social, né? Sob o ponto de vista sanitário. Mas a Covid, cara, é uma coisa assim, eu tava pensando, o que eu vou falar, né? O que eu vou falar aqui, cara? Há pouco mais de um ano, Alan, eu vou te dizer uma coisa assim, eu tava vendo um documentário sobre o destoque. Acho que foi na Netflix, um desses canais, um documentário bem legal até. E aí, a gente vê uma multidão de pessoas, todos juntos, aglomerados, se confraternizando. Eles dizem que chegou a 400 mil pessoas. Então, eles vão contando como que o destoque se montou e tal, parará, como que era o empreendimento para dar lucro e perdeu o controle e eles não tiveram lucro, entendeu? Porque não tinha como cobrar ingresso de tanta gente, então eles liberaram e foi um show gratuito. E assim, quero te confessar uma coisa muito, muito assim, íntima até. Eu olhei aquele pessoal aglomerado e eu achei estranho, cara. Eu fiquei pensando assim, alguma coisa está me incomodando. E era ver tanta gente junta, tanta gente próxima. E eu percebi que às vezes eu vejo um replay de um jogo, alguma coisa, e aí vê aquela torcida, milhares de pessoas juntas. E eu te confesso que é estranho para mim eu ver tanta gente junto sem máscara. Aí eu fiquei pensando, cara, em um ano, a gente mudou completamente o nosso padrão de normalidade. Hoje, se a gente vê um monte de gente junta, sem máscara, uma colada do outro, num show, num jogo de futebol, a gente vai dizer assim, cara, que estranho isso, doido. Então, veja onde nós chegamos, né? Nós chegamos ao ponto de achar estranha uma coisa que a vida inteira a gente viveu, desejou, participou. E isso é uma coisa assim, Alan, que eu fiquei pensando. Qual é o impacto psicológico que a Covid tem na nossa vida e vai ter daqui para frente? Eu tenho um filho pequeno. Quando a gente sai de casa, ele disse, pai, a máscara, a máscara. Cara, isso não faz parte da minha infância. Não faz parte da tua infância. E assim, eu fico preocupado com essas coisas, porque assim, são coisas que talvez marquem uma geração inteira, ou talvez mais. Entendeu? Não só nós, os mais velhos, mas essa garotada nova, que sai na rua, vai no supermercado, vai não sei aonde, e é de máscara, e álcool em gel, máscara desde criança. Então, assim, mano, quais são os impactos disso na nossa vida? Tu falaste, assim, eu já perdi várias pessoas próximas, né? Anteontem eu perdi um grande amigo, um militante do PSOL, um cara super gente boa, cara super novo, 45 anos, fez aniversário entubado, fez aniversário entubado, ele estava sem um leito de UTI, a gente conseguiu um leito para ele lá em Castanhal, ele era de Castanhal, Chepão, Jefferson Alves, e a gente conseguiu um leito. E o hospital onde ele estava, o hospital municipal, que não tinha UTI, deveria ter, né, possivelmente, mas enfim, não tinha, ele estava a 15 minutos de deslocamento de ambulância do hospital onde ele estava, entubado, sem UTI, para o hospital regional com uma UTI esperando por ele. Ele não pôde ir, velho. A família tentou colocar ele na ambulância 5 vezes. Tirava ele do quarto, colocava na porta da ambulância, o batimento cardíaco dele
acelerava, tinha um aumento de pressão e caía a oxigenação. Então os médicos disseram, não dá para ir, cara. Aí fica essa coisa, é isso aí, ó, o pessoal está dizendo, o Chepão presente. Cara, a gente não conseguiu transportar ele por 15 minutos. Nossos companheiros do pessoal já tinham até um esquema. Não, cara, a gente vai fechar a BR, vai atravessar um carro ali, atravessar um carro ali. Aí a médica falou, não é esse o problema. O problema é que ele tem que ir bem devagar. E ele não conseguiu ir. Por que parece? O que isso tem a ver? Tem a ver, cara, que é o seguinte, a gente não conseguiu transferir uma pessoa em 15 minutos de ambulância. Então, eu estou te dando alguns exemplos de relatos de coisas do cotidiano, mas que eu acho que a gente ainda não percebeu a dimensão do que é o impacto de uma pandemia dentro da nossa vida, certo? Que muda as neuroses que a gente tem. Cara, eu vou te confessar uma outra coisa, um papo informal, né? Eu adoro espirrar, cara. Sabe aquele espirro bem alto que vem assim, tchim. Cara, hoje em dia, se eu fizer esse negócio na rua, todo mundo vai me olhar, entendeu? Então, assim, tu entra em algum lugar e não usa o álcool em gel, alguém diz, ei, o cara nem usou o álcool em gel. Se tu sair sem máscara, então assim, veja bem, que impacto que isso vai ter na nossa vida? Quando é que a gente vai deixar de usar máscara? Quando é que a gente vai poder se aglomerar de novo com tranquilidade? Então, eu estou te dando, desculpa fazer esse relato muito pessoal, mas eu estou te dando esses exemplos, que eu acho que são exemplos que outras pessoas têm também, com certeza, mas para dar uma outra visão sobre a pandemia, um pouco fora daquela que a gente já deu. Mas é óbvio que a gente não pode começar essa live sem falar que o Brasil bateu um outro recorde hoje, cara. 4.195 pessoas que morreram. Às vezes tem uma diferença de... Tu sabes que tem dois... O governo não dá um dado oficial, né? Tem isso, né? Já se naturalizou isso. Os dados são ou do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, CONAS, ou desse consórcio que as mídias montaram aí. Mas é assim, um é 4.150, o outro é 4.195. Cara, é muita gente. E Alan, sabe quantas pessoas morreram no naufrágio do Titanic, que foi essa comoção? 1.500 pessoas. É quase como se 3 Titanics tivessem afundado no mesmo dia. No atentado de 11 de setembro, nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, no Pentágono, assim, morreram 2.900 pessoas, cara. É quase como se tivesse tido 2 atentados no mesmo dia, velho. Aí hoje, na Câmara, a gente fez um minuto de silêncio para o Chepão, para esse meu amigo, mas aí outro vereador começou, não, eu também tenho. Foram 11 menções de minutos de silêncio. Cara, aí eu fiz uma conta. Nós tínhamos, né, de manhã, tínhamos 333 mil mortes. Aí eu fiz uma conta. Se a gente fosse fazer um minuto de silêncio por cada uma das pessoas que morreram, dessas 333 mil, nós faríamos 231 dias sem ninguém falar nada. Já imaginou quase um ano sem ninguém falar nada? Porque essa é a quantidade de pessoas que morreram. E assim, eu sou político, tu sabe, já conhece, eu sou vereador, mas antes de ser vereador, sempre sou um ser político. Eu tenho minhas concepções políticas, minhas concepções ideológicas. Eu sou um socialista. Eu acho que a gente pode viver numa sociedade onde o lucro não seja a mola mestra da sociedade. Eu acho que onde a vida possa estar em primeiro lugar, onde a gente possa usufruir da nossa relação simbiótica e saudável com a natureza, porque nós somos uma coisa só, sem ser uma atitude predatória para com a natureza, onde a gente possa exercer a solidariedade, não o individualismo. Eu acredito nisso. Se eu vou ver ou não, é uma outra história, eu acredito nisso. Mas assim, esse é o meu sonho, entendeu? Mas assim, cara, não tem como... Então, essa é a minha luta política. E é uma luta ideológica. Eu luto contra aqueles caras que mantêm o sistema que está hoje. Eu fui preso por isso, quando tinha 18 anos, desde meus 13 anos. Então, essa é a minha vida, eu não vou mais mudar. Então, assim, essa é a minha luta ideológica, política, e assumida, às vezes radical. Eu erro também, como todo mundo erra, beleza. Mas nunca foi uma coisa pessoal, saca? Eu faço meus debates na Câmara, hoje mesmo tive atritos fortíssimos. Às vezes a gente perde os estribeiros e tal, parará, porque eu acho que quem não se apaixona não vive. Então eu sou apaixonado pelo que eu acredito. Mas contra
eu nem gosto de falar o nome, que agora só chamo de genocida, eu não falo mais o nome. Contra o genocida que está aí, cara, é político, é ideológico, mas virou pessoal, cara. Pessoal. Saca? Virou pessoal, porque ele faz chacota das mortes, cara. Já os psiquiatras já identificaram, já qualificaram ele como sociopata ou como condutopata, que foi uma outra definição que fizeram aí. Mas assim, cara, não é mais só uma questão ideológica, não é mais só uma questão política. Eu tenho raiva dele, porque ele não é, ele é muito competente no que ele faz, né? A história dele de dizer que a especialidade dele é matar, ele nunca matou ninguém, nunca fez uma guerra, nunca fez nada. Mas ele está matando muito mais. Em 99, Alan, desculpa se eu estou falando demais, já te dou a palavra. Em 99, ele falou o seguinte, que o Brasil só ia ter jeito quando tivesse uma guerra civil e matasse uns 30 mil. Foda, entendeu? Desculpa. Vai que morre inocente, tanto faz. Cara, ele multiplicou isso por 11 já, cara. Não foram 30 mil que morreram. Foram 333 mil, 335, 36, está chegando agora. É claro, nem todas as mortes são responsabilidade dele. Eu não sou leviano de dizer isso, né? Olha, tem gente que pedindo para intervir junto aos professores e tal. A gente já fez isso, tanto os professores da rede pública como os da rede privada. Nós assinamos uma carta para o Ministério Público também, enfim. Mas assim, não tem como, cara, a gente não responsabilizar o Bolsonaro, esse genocida, assassino. Ele é um assassino, ele é um genocida. Por boa parte dessas mortes, cara. Há um ano e um mês atrás, em março de 2020, ele falou o seguinte, a Covid-19, vocês estão exagerando, ela não vai matar mais do que a H1N1. A H1N1 matou 800 pessoas, é possível que a Covid não chegue nem a 800. Cara, de lá pra cá, ele já falou tudo, velho. Tudo. Que era brincadeira, que ele não era coveiro, que ele não ia tomar vacina, que isso é... E daí, que isso é... Cara, todas as atrocidades. Se esse país fosse um país um pouco mais sério, ou o Supremo Tribunal, ou o Congresso Nacional, que ele comprou, ele gastou 3 bilhões de reais do nosso dinheiro, do meu, do teu, de quem está vendo aqui, para eleger o presidente da Câmara e o presidente do Senado, certo? Já tem mais de, 60 pedidos de impeachment, cara. E as pessoas estão assistindo esse cara fazer tudo isso. Eu quero dizer que eu me revolto muito. Mas, enfim, isso é em âmbito nacional. Em âmbito local, a gente vai conversar, que é mais o tema, mas aí eu já te devolvo a palavra que eu falei pra caramba aí. Michel Pinho entrou, grande Michel Pinho. Professor Michel Pinho. Não, Fernando, é isso mesmo, sabe? A intenção dessa live era justamente fazer com que as pessoas entendessem, compreendessem melhor a dimensão, porque o que a gente está vendo ainda sabes que eu sou bibliotecário, né? Então, a minha obrigação é estar aqui fazendo com que as pessoas tenham uma compreensão das informações. Então, quando a gente observa aquele grupo político, né, que é o grupo de apoio do presidente, tirando a responsabilidade dele, jogando para cima dos governadores e dos prefeitos, eu percebo que existe aí um déficit muito grande na compreensão de uma parcela da população. E, às vezes, a gente que tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de sorte até, de poder estar bem informado e tudo mais, e se depara com uma parcela da população ainda que não consegue sair daquele nicho de informação, de desinformação, na verdade, que é muito grande, e a gente vê as pessoas reproduzindo certas falas. Eu já estou começando a observar esse fenômeno com mais cuidado. Então, assim, eu te convidei para esse bate-papo porque eu sei que você é um vereador que está engajado ali, faz parte desse governo municipal e não se distancia também daquele olhar crítico. Né? A partir do momento... Vou tentar conectar de novo, gente, porque a internet não está ajudando. Eu vou desligar mais coisas aqui. Oi, Dri, tudo bem, querida? Seja bem-vinda, boa noite. Fala, Fernando, tô tentando aqui de novo. Vou já te chamar.
Fala, Fernando. Agora até melhorou o teu som. Voltamos. Acho que, Desculpa, querido. acho que era a Adri que estava faltando entrar aí. Agora, eu acho que tá. Tá me ouvindo bem, Fernando? Tá até melhor do que estava vindo agora. Aqui eu não estou ouvindo. Não tá Será ouvindo? que deu algum problema? Eu não estou ouvindo. Pera, eu acho que é o meu. Eu tô falando agora, tô te ouvindo bem. Agora eu estou te ouvindo bem. Tirei aqui, era o meu. Descarregou aqui tudo. Pode Vamos lá, ser. Fernando, retomando. Ainda deu para compreender aquele finalzinho que eu estava falando? Não, tu estava A, falando a, a, que da questão da realidade das pessoas que começam a reproduzir alguns comportamentos, né, e tal. Isso, isso. E eu fico preocupado, porque esse fenômeno que a gente vê foi assim que o Bolsonaro, por exemplo, o genocida, chegou ao poder, né? Através da falta de informação das pessoas, né? Aquela, de certa forma, isso sempre beneficiou tanto ele quanto o grupo político dele. E, ao mesmo tempo, eu percebo que essa situação que está acontecendo agora é uma oportunidade muito grande para que trabalhos, por exemplo, Edmilson foi eleito, né, um prefeito de esquerda. O trabalho dele vai ser muito visado. A gente já observa, né, que desde o primeiro dia a galera já estava caindo em cima, né, levantando uma série de críticas aí, como se bastasse chegar ao poder num dia e no outro já estava tudo resolvido. Como é que tu consegues encarar essa questão, essa realidade com todas essas dificuldades e já não como vereador, mas como o Fernando Carneiro, o político? Como é que tu enxergas essa situação dessa pandemia em Belém diante desse contexto, né, de que sempre vai ter aquele grupo que não consegue se desvencilhar daquela situação da informação. A gente sabe que tem uma série de questões aí que envolvem, né? As pessoas encaram certas coisas como se fosse um, um time de futebol, né? Muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tá tão grande, está tão forte tudo de ruim que esse governo vem fazendo, que eu acho que essa questão dessa paixão, né, de bandeiras vai acabar sendo superada pelo bom senso, né, das pessoas, porque é notório, né? A gente chegou praticamente a gente já tem quase 4.000 pessoas morrendo por dia. É absurdo isso. Então, qual é a tua visão, como o Fernando mesmo, o cidadão mesmo, né? A pessoa política que está ali observando essa situação? Como é que consegues encarar? Consegues fazer uma relação já entre essas situações? Não, eu vejo o seguinte, Alan, tem muita coisa. Tu falaste, tu abriu o leque para muitas coisas muito importantes. É aquilo que eu estava te falando. Assim, a gente já fez um esquadrinhamento, digamos assim, das ações que a prefeitura tomou no combate à pandemia. Queria citar rapidamente só algumas delas. Belém é com certeza a primeira capital que chegou a vacinar toda a população acima de 60 anos, os idosos. Uhum. Nós estamos indo agora para um outro segmento, que são as pessoas que têm comorbidades e algumas categorias que estão na linha de frente. Isso é muito importante, porque apesar da pouca quantidade de vacinas, porque o genocida ele quer mesmo que as pessoas morram, isso que é verdade, quando a gente chama que é necropolítica, a política da morte é isso. Ele quer que as pessoas... Tem uma galera ali, negro, negra, periférico, pobre, pessoal assim, envolvido em movimentos sociais, ele quer que morra, ele gosta quando isso acontece. Só que a gente combinou também de não morrer, cara, sabe? A gente combinou de resistir. Então, esse que é o papo. Então, tem tudo isso. A prefeitura, hoje, lá na Câmara, algumas pessoas fazendo crítica, porque está faltando remédio e tal. Falei, cara, abre aí o Google, clica aí, falta de medicamento. Tu vai ver que é um problema nacional, até mundial, em alguns lugares. Então, não é porque o Edmilson é prefeito de Belém que, magicamente, ele vai resolver o problema da falta de medicamento no Brasil. Não vai rolar isso. Então, a gente tem que ter honestidade intelectual de reconhecer aquilo que já foi feito. Por exemplo, manteve o Hospital do Zico como hospital de retaguarda, hospital de porta aberta de referência para a Covid. Fez o pôr-socorro do Guamá específico para a Covid de portas abertas. Está colocando gente no Hospital da Beneficente Portuguesa. No Hospital Redentor, fez uma permuta lá com o Hospital Redentor, já tem os leitos lá.
Tem leitos também no próprio pronto-socorro da 14 que estão abertos para a Covid. Isso em relação a isso. Vai colocar 16 tendas em todas as UPAs terão, mas vai ter também nas unidades básicas de saúde. Então, assim, ele aumentou a cobertura vacinal da cidade, está ampliando a quantidade de leitos. Acho que poderia estar fazendo uma coisa, poderia. Acho que a gente ainda está pecando em algumas coisas. Por exemplo, na atenção básica, pegar essas unidades básicas de saúde, que são super capilares, elas estão por todos os distritos, e fazer delas um elemento também de monitoramento, como se fosse uma porta de entrada também, no tratamento das pessoas. Algumas pessoas podem ser tratadas em casa, tem um programa também, Bora Cuidar em Casa, que a prefeitura tem, que atende pessoas que estão em casa, certo? Para evitar que a pessoa tenha que ir para o hospital. Mas poderia usar melhor as unidades básicas de saúde, que essa é a minha opinião e de alguns médicos. Então, assim, algumas coisas precisavam ter feito, mas não reconhecer que já fez muito mais do que o governo do Zenaldo é falta de honestidade intelectual. Esse é o primeiro aspecto. Então, assim, do ponto de vista institucional, implantou o Bora Belém, que é um auxílio emergencial, enfim. Mas, isso que tu estás falando, hoje eu estava andando na rua e num bairro super popular vejo um cara com a camisa do Bolsonaro. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, o que falta esse cara fazer para as pessoas perceberem quem ele é? O que falta ele fazer, gente? Entendeu? Então, assim, é claro que o cara que se elege presidente da República, ele teve uma votação expressiva, ele não vai perder esse apoio da noite para o dia, certo? Mas muita gente já está envergonhada, muita gente está arrependida, mas tem um núcleo que não vai ficar envergonhado nem arrependido. Esse pessoal, a gente não vai conseguir convencer, entendeu? Então, assim, tem essa galera que reproduz coisas absurdas, entendeu? Alan, tu és um bibliotecário, tu és um intelectual, tem acesso a livros. Cara, nós estamos tendo que provar que a Terra é redonda, velho. Aonde que a gente chegou? Nós estamos tendo que provar que a Terra é redonda, que a Terra não é o centro do universo, que a Terra gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. Então, a que nível de obscurantismo a gente chegou, né? Isso estava aí em algum momento. Isso não apareceu com o Bolsonaro. Isso estava aí, certo? Em algum momento isso estava aí. Eu costumo dizer que esse pessoal da ultradireita, os fascistas, eles saíram do armário e não vão voltar para dentro do armário. Eles se libertaram. E algumas pessoas a gente não vai ter que convencer. Algumas pessoas a gente vai ter que combater. Essa que é a realidade. Mas eu sei que a maioria da população brasileira... O Thiago dizendo que quer ver sendo julgado no Tribunal Internacional. Eu também, outro dia estava vendo um outro documentário aqui sobre um cantor chileno que foi morto pelo Pinochet, chama Victor Jara, e tem umas músicas belíssimas. Quem tem um documentário na Netflix, vocês podem fazer propaganda, mas eu falo, não é propaganda, tem um documentário bacana na Netflix, e ele mostra, né, como o Pinochet foi preso por uma decisão de um tribunal internacional, né? Mas, enfim, eu espero que a gente possa, em algum momento, prender esse assassino pela quantidade de crimes e mortes que ele já proporcionou. Mas isso que tu estás falando, assim, qual é a percepção que eu tenho em relação a isso? Eu tenho uma percepção de que tem uma galera que já se arrependeu, tem uma galera e que verbalizou isso, tem uma galera que se arrependeu, mas está com vergonha de verbalizar, e tem uma galera que não se arrependeu, que continua reproduzindo essas coisas todas, cara. Por exemplo... tem dentro da polícia, acho que foi na Bahia que começaram a vacinar os policiais, tem policial que diz que não vai receber a vacina, cara. Claro, o imbecil disse que pode virar jacaré, ou seja, assim, é para não tomar. Quando ele diz assim, tem gente que pode virar jacaré, é tipo assim, não tomem. É um negacionista. É isso que eu estou dizendo. Dentro do governo dele tem acha que a Terra é quadrada, que é plana. Então, assim, qual é a percepção que eu tenho nisso? Eu percebo o seguinte, que tem uma galera que já, assim, a popularidade dele está caindo, isso é importante a gente perceber, mas ela não vai chegar a 100% de negação dele. E a gente vai ter que dar um encaminhamento para isso, né? As pessoas perguntam, qual é o encaminhamento? Cara, existe um encaminhamento jurídico, existe um encaminhamento político, mas o melhor seria um encaminhamento social, de pessoas na rua, gente na rua. Porque quando o povo vai para a rua, ele chacoalha as estruturas, entendeu? Se tu põe 50 mil pessoas aqui na rua, aqui em Belém, como a gente já colocou, isso chacoalha as estruturas. Opa! Mas no momento de pandemia, a gente não pode fazer isso. Então,
digamos assim, nossa principal arma, nosso principal instrumento de luta, que é a rua, ele está obstaculizado para nós nesse momento, certo? Então a gente tem que usar outras formas. As redes sociais, a pressão jurídica, a pressão sobre o Congresso, né? Enfim, mas eu acho que a gente tem que... A grande tarefa para mim, ó, é conversar com aquele bolsonarista. E dizer, mano, tu tá vendo a realidade? Tu estás vendo o que está acontecendo? Ele falou que não ia morrer 800 pessoas, nós já estamos chegando a 350. Vai bater 500 mil mortes. Entendeu? E aí, o que tu diz disso? Assim, não, eu tô falando assim, a gente tem que separar algumas pessoas, tá? Tem alguns que não vale a pena trocar ideia, porque são obtusos. Mas tem uma grande maioria que a gente pode dialogar. Eu acho que a grande tarefa que a gente tem agora, nesse momento, é conversar com o vizinho, com a vizinha, com o parente, familiar, seja pelo celular, seja à distância, mas a gente tem que começar a aumentar essa gama de pessoas que não concorda com ele, e a gente só vai fazer isso se a gente tirar a gente que apoiou ele algum dia. Então, essa é a minha percepção. E não tá difícil fazer isso se a pessoa tiver o mínimo de honestidade intelectual, de ver a realidade, de ler jornal, de ver o jornal na televisão, entendeu? Porque não é uma questão... Quando eu dizia que tirar o Bolsonaro era um imperativo sanitário, se a gente quisesse viver, tinha que tirar ele, é um pouco isso. Então, assim, eu acho que a gente está aumentando, a popularidade dele está caindo, as pessoas estão começando a perceber, estão tendo que usar... Ele está tendo que usar máscara, ele está dizendo que vai tomar vacina, certo? O Paulo Guedes, que disse que era um dos negacionistas, teve que tomar vacina do SUS, que ele sempre quis privatizar, por um parasita, né? Um parasita que deu a injeção nele, né? A vacina nele, porque ele chamou os servidores públicos de parasita. Então, eu acho importante a gente tirar essas lições. E isso é um grande desafio. Já vou terminar essa parte. É um grande desafio. Todo mundo hoje fala que o SUS é importante. Não, porque o SUS... Isso porque, pô, quando tu vê uma cena do Silvio Santos, velho, se vacinando no SUS, não foi numa clínica particular, não foi no Albert Einstein, foi no SUS. Qual é a lição que tu tira disso, velho? A importância do SUS. Mas esses caras todos que estão dizendo que o SUS é importante votaram para destruir o SUS quando eles congelaram os investimentos em saúde. Então, a gente passando essa pandemia, eu espero que a gente passe, e esses mesmos caras que estão dizendo hoje que o SUS é importante, nós temos que cobrar. É importante, tem que colocar dinheiro lá. Ele está tirando bilhões de reais da saúde novamente agora para colocar nas Forças Armadas, na Segurança Nacional. Entendeu? Então, um deputado federal que vota num negócio desse não pode dizer que defende o SUS. Entendeu? Não pode posar, não devia nem tomar a vacina, devia esperar. Não era nem para tomar, né? Não devia tomar, porque o SUS não presta, tem que ser privatizado, é um bando de parasita, é um bando de pilantra, é um bando disso e daquilo. Entendeu? O herói, que é o servidor público da saúde, ele não é o herói, ele é um servidor público que está ali dando seu sangue, seu suor. A gente chama de herói porque reconhece que é uma ação heróica, mas ele é um ser humano igual nós. Eles morrem, cara, eles adoecem, eles são estressados. Eu tenho conversado com vários profissionais, cara, e o nível de detalhe, essas coisas do cotidiano, como você está dizendo, que a gente fala que os profissionais e tal. Eu conversei outro dia com uma médica infectologista, ela falou assim, Fernando, a gente usa a máscara o dia inteiro, a gente bebe menos água, porque para tirar a máscara, para beber a água, é uma operação. Eu tiro, aqui eu estou sem máscara, estou na minha casa, vou lá, tu tá bebendo água aí que eu já vi. Eu adoro beber água. Daqui a pouco eu bebo. Eles, quando estão no hospital, não, cara. Eles têm que lavar a mão, tem que tirar uma máscara, tirar outra, depois bebe, higieniza, lava a mão de novo, não sei o que, lava a mão, entendeu? Então, assim, é uma operação beber água. Então, eles não bebem água. Eles estão com problema de infecção urinária, porque eles não estão conseguindo beber água, a quantidade de água adequada. Eles estão com problema de pele, porque eles têm que usar a máscara, o óculos, aquela proteção. Eles estão com problema de seborreia na cabeça, eles estão com problema com dermatite, certo? Eles estão com problema de cáries, porque eles não conseguem escovar os dentes após cada refeição. Eles estão com as refeições desreguladas. Eles estão com o sono desregulado. Então, cara, é isso que eu estou te falando. Qual é o impacto disso vai ter no nosso cotidiano, velho? Daqui para frente, entendeu? Esses caras estão, nesse sentido, a ação deles é heróica. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eles são seres humanos como nós.
E eles têm que ser valorizados por isso. Então, uma das lições que eu espero que a gente tire dessa pandemia é, de fato, valorizar o SUS. Não é da boca para fora, é de fato. Tem um monte de vereador lá na Câmara que paga um plano caríssimo, mas na hora que precisou se internar, foi para o SUS. Porque os planos de saúde privado estão empurrando para o SUS. Entendeu? Então, essas lições, que são coisas do nosso cotidiano, né, que a gente vai ter que ter. Com certeza a gente vai mudar alguns comportamentos. Né? O cumprimento, que é aquela coisa que, né, parência, adora se abraçar, beijar, falar, e aí, mano, tocar. Eu só sei falar pegando nas pessoas, já não faço mais isso. Então, assim, o grau de alteração que a pandemia traz no nosso cotidiano ainda não foi mensurado. Essa é a minha opinião. Acho que ainda não foi mensurado, entendeu? Eu fico pensando assim, é absurdo. Só falando, gente, eu desativei aqui rapidinho os comentários, só para não, não cortar aqui o Fernando, mas tá a caixinha aqui também que vocês podem fazer as perguntas lá, e quando chegar ali no finalzinho também eu vou liberar para que vocês possam estar interagindo com a gente, tá bom? Eu não estou sendo mal com vocês. Fernando, falaste um ponto muito importante agora. Muito importante agora. Essa questão que eles estão falando, eles sempre jogam a questão da economia, né? É porque o comércio, é porque as pessoas precisam de dinheiro, isso, aquilo, outro. Mas o governo federal não garantiu a vacina no período que era importante garantir. Eles inventam umas coisas assim, absurdas para não liberar um auxílio emergencial para a população que precisa muito. Em contrapartida, mantém uma série de regalias para o Exército, que a gente está vendo aí, que é uma coisa clara, uma compra ali de um aliado, né, de alguma coisa. Ele está querendo mostrar que tem alguma força, algum poder sobre o Exército, que até o Exército mesmo já está rompendo com ele, uma parte pelo menos, ali, né? Enfim. E a gente percebe ali que aquelas castas, né, aqueles grupos ali que sempre tiveram uma certa regalia, é quem está ainda apoiando, de certa forma, o governo, e não faz com que chegue, por exemplo, o impeachment desse genocida que está aí. E a gente vê o reflexo disso diretamente na cidade, nos estados, né, quando os governadores começam a tomar iniciativa, quando os prefeitos começam a tomar iniciativa, e a gente vê uma parcela da população contra esses gestores no momento em que chega o limite, acho que esse limite já não chegou, ele já está no limite, e quando é necessário parar tudo, travar tudo, a gente vê aquele mesmo grupo que reclama. Mas geralmente essa galera que reclama, eu estou observando muito isso, é a galera que não usa máscara, que fica promovendo uma série de aglomerações, compra o discurso negacionista e tudo mais. Então, ou seja, eles mesmos dão um tiro no pé e depois ficam criticando as medidas mais restritivas do governo. Tu ainda consegue, Fernando, pensar em alguma forma de fazer um apelo para essas pessoas, para tocar? Porque eu sinceramente fico pensando assim, poxa, gente, como é que eu posso fazer? O que a gente pode falar mais para que essas pessoas compreendam a necessidade de seguir todas aquelas medidas de segurança, para que a gente não chegue mais ao ponto de ter que fechar tudo? Olha só, tocaste numa questão muito importante, né? Assim, eu estava vendo televisão outro dia e teve uma festa, acho que em São Paulo, e tinham, sei lá, 150 pessoas numa boate, todo mundo sem máscara, bebendo e tal. Aí o cara da fiscalização, um policial, chegou lá e falou assim, olha, todo mundo para fora, vamos sair e tal. Pô, vocês não estão vendo, cara, tem um monte de gente aí no hospital, muita gente morrendo, entubado e tal. Aí disse que passou uma mulher e falou assim para ele, mas é verdade mesmo que tem um monte de gente entubada? Eu falei assim, cara, o que falta para essa pessoa, entendeu? Eu acho que falta pegar no irmão dela, você deixa? Falta pegar no pai, na mãe, para ela perceber isso. Esses relatos que estão aparecendo na televisão, olha, aconteceu comigo, é sério, se cuide. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que, assim, às vezes, talvez a psicologia explique isso. A gente não quer acreditar numa coisa, certo? Que é óbvia, mas a gente só vai ser forçado a acreditar quando acontecer comigo ou com uma pessoa muito próxima, entendeu?
Tipo aquela coisa assim, não, mas está acontecendo, mas é comigo não vai acontecer. Tem uma parte que eu acho que a psicologia pode explicar isso. Mas tem uma outra parte que eu acho que é mais sociológica, que eu vou te dizer o seguinte. A gente vive há décadas, há centenas de anos, numa sociedade competitiva, numa sociedade que estimula a competição, numa sociedade que estimula o individualismo, que estimula a inveja, que estimula o passar a perna no outro, vou me dar bem, farinha pouca meu pirão primeiro. Então, quando chega no momento de a pessoa ter uma empatia com o outro, não é natural. Aquilo que seria natural do ser humano, você ter o espírito da solidariedade, da empatia, tem uma barreira aí, porque o nosso cotidiano é assim, não, eu preciso ter aquele tênis. Meu tênis é mais bonito que o do meu vizinho, né? Foi mais caro. Entendeu? Eu valorizo a etiqueta da minha camisa. Eu tenho uma camisa de etiqueta, tu não tem. Eu tenho um carro do ano, tu não tem. Então, essa coisa da sociedade capitalista, ela não é só do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Ela invade a esfera do privado. Então, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ser melhor do que tu, eu quero ganhar mais do que tu, eu quero, não importa se eu já tenho o suficiente para viver bem, eu quero ganhar mais. Então, esse tipo de ideologia que penetra na nossa alma, velho, quando a gente precisa exercer a solidariedade, a maioria da população exerce, porque eu tenho percebido isso. Mas tem uma parcela que não exerce. Ela não tem capacidade de ter essa empatia com o outro, de se colocar na condição do outro. A não ser quando acontece com ela, com o pai, com a filha, com o irmão, com o namorado, com o esposo, entendeu? Aí eles, puta, é mesmo. Mas não precisaria ser isso, porque a gente está vendo o óbvio. Nós estamos... Isso de casos registrados, tá? Porque existe uma subnotificação ainda da Covid. Mas mesmo com essa subnotificação, nós já estamos chegando de 13 milhões de pessoas infectadas e 340, 350 mil pessoas mortas. Quem não conhece alguém que morreu, alguém próximo, irmão, alguma coisa? Todo mundo conhece. Mas isso, às vezes, não tem capacidade de criar essa empatia. Agora eu vou falar sobre uma outra coisa que tu falaste, que é muito importante, que é essa dicotomia. Bom, mas se a gente fica em casa, a economia vai para o beleléu. Quando a pessoa fala isso, é o seguinte, não é que ele está preocupado com a macroeconomia, ele está preocupado com a vida dele, com o salário dele. Mais uma vez, uma questão individualista. Mas é importante, óbvio, que a gente tem que ter recursos para sobreviver. E aí, qual é a alternativa, velho? Eu estava ouvindo um médico infectologista, especialista de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ele estava dizendo o seguinte, que é bem verdade, eu já tinha mencionado isso, mas ele falou com muito mais propriedade. Se a gente vai fazer lockdown meia boca, velho, significa dizer assim, você vai fazer mais de um. Se você fizer um bem feito, só faz um. Então, quanto mais lockdown meia boca tiver, pior vai ser para a economia, porque não vai ter que fazer mais vezes. Entendeu? Então, os especialistas estão dizendo que deveria ter um lockdown nacional, coordenado, como alguns países já fizeram. Tudo bem, o Brasil é grande, né? É verdade. Mas o remédio é o mesmo, velho. É vacina e lockdown. Não está nem tendo vacina na proporção que deveria ter e nem lockdown como deveria ser, porque o imbecil que está lá, o assassino, não acredita em lockdown. Entendeu? Então, assim, isso é um aspecto. Deveria ser um lockdown nacional bem feito, de 3 semanas, todo mundo ficando em casa, velho. Só que é o seguinte, tu tem aqui em Belém, voltando para Belém, 40% da população vive de forma autônoma, são trabalhadores informais. Como que esse cara, que ele tem que sair todo dia para conseguir o almoço e o jantar, vai ficar 30, 40, 15 dias em casa? 20 dias em casa? Não fica, velho. Não fica. Então, qual é a alternativa para isso? É o governo, que não é empresa, mano. Nenhum governo, estadual, municipal ou federal é empresa. Todo dinheiro que o governo tem saiu do nosso bolso. Da água que tu compra, da massinha que eu compro pro meu filho brincar, isso aqui vai pro imposto municipal, no imposto federal, no imposto estadual, velho. O Brasil tem hoje, Alan, eu poderia falar de várias ações, tá? Que poderiam dar recursos para a gente pagar um auxílio emergencial que preste. A taxação de grandes fortunas, que está na Constituição desde 1988, nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. Está na Constituição, velho. Né? E nunca regulamenta. Mas eu vou falar de uma coisa que já seria imediata. Até o Paulo Guedes falou nisso. O Brasil tem hoje 2 trilhões de reais, mano. 2 trilhões de reais de reservas internacionais.
Cara, um quarto disso, 500 bilhões de reais, daria para a gente pagar um auxílio emergencial para que as pessoas pudessem ficar em casa. E eu não estou falando de 150, 300, 600 reais. Você poderia pagar, sei lá, 2 salários mínimos para as pessoas ficarem em casa. Era o nosso dinheiro que ia ser usado, não é o dinheiro que sai do bolso do banqueiro. Em 2020, Alan, os 4 maiores bancos do Brasil, eu estou falando de Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, tiveram um lucro de 61 bilhões de reais em plena pandemia. Esses caras tiveram um lucro de 61 bilhões de reais. Ah, mas a gente doou 300 mil, nós doamos umas cestas básicas. Cara, isso é troco do troco do troco, Uma velho. micharia. Por que não pega esse dinheiro dizendo, mano, é o seguinte, vocês vão ter o recurso de vocês vão ter um lucro de 10%, vocês vão ficar com 6 bilhões. Os outros 54 bilhões nós vamos usar para pagar para as pessoas ficarem em casa. Dinheiro tem, Alan. Só não é usado porque não tem opção política. Então, você falou uma coisa muito certa. Eu acho o seguinte, se a gente tivesse um lockdown de fato, a gente precisaria que as pessoas ficassem em casa. Para elas ficarem em casa, o governo tem que usar o dinheiro deles, do povo, e devolver para eles poderem ficar em casa. Porque quando a gente fala em matéria tributária no Brasil, desculpa se eu estou fugindo do termo, mas é o seguinte, o Brasil tem um dos sistemas tributários mais injustos do mundo, porque ele não tributa a partir do que tu ganha. Ele até faz imposto de renda, mas o imposto maior do Brasil, ele é igual para todo mundo. Então, se eu compro, sei lá, uma caixa, um lápis, um marca-texto desse, ele custa, sei lá, R$5. Desses R$5, sei lá, 60 centavos é imposto. O cara que ganha um salário mínimo, ele compra, é o mesmo preço, é o mesmo imposto. O cara que está desempregado vai comprar, ele vai pagar o mesmo preço, pagar o mesmo imposto. Mas o Neymar, que ganha 3 bilhões de reais, sei lá quanto, vai comprar e vai pagar o mesmo imposto. Então veja só, quem que está pagando mais? É o cara que está desempregado, que tem um salário mínimo. Mas isso aqui, quando volta, não volta para todo mundo. Então, assim, esse é um problema. O sistema tributário brasileiro, ao tributar o consumo, ele se torna um dos mais desiguais do mundo. Certo? Então, assim, eu tô entrando nessa seara para dizer assim, eu vou terminar dizendo isso. Se tivesse vontade política, seria possível fazer um lockdown efetivo para derrubar a linha de transmissão dessa doença. Seria possível pagar um auxílio que permitisse que as pessoas ficassem em casa com tranquilidade, dignamente, certo? Aumenta a cobertura vacinal e você derrota o vírus, cara. Você corta a linha de transmissão, você permite que as pessoas fiquem em casa com segurança e você vacina. Bicho, não é uma coisa que eu estou dizendo. Qualquer desses caras está dizendo isso. Então a gente não está fazendo o quê? Não está fazendo o óbvio. Porque tem um cara que nega a realidade. Entendeu? E que muita gente está seguindo ele. A decisão do Supremo de liberar missa, cara, que coisa mais vergonhosa. Como é que pode? Não dá para acreditar. São coisas a gente assim não pode que a gente proibir vê. as práticas religiosas. Cara, quem está proibindo a prática religiosa? Quantas pessoas não oram em casa, veem uma televisão, ouvem no rádio, vê uma missa, né? Exato. Cara, e por que a gente está impedindo a prática? Ninguém está impedindo. Nós estamos considerando a pandemia para mudar um comportamento momentaneamente. Ninguém está interferindo na fé das pessoas, entendeu? Aliás, é para que a pessoa possa ficar viva e praticar mais a fé dela, entendeu? Enfim, falo pra caramba, né? Desculpa. Imagina. Fernando, tem aqui vou compartilhar aqui com a gente, o Tiago está falando, né? Caso o caos se estabeleça, há uma possibilidade de guerra civil ou intervenção militar estrangeira. Aí, eu vou pegar o gancho aí do que o Thiago está falando. Eu sou a favor, Fernando, não sei se dá para colocar um projeto de lei lá na Câmara Municipal, da gente se separar do Brasil e fundar o país cabano. O que tu acha? Rapaz, resolveria uma série de problemas, criaria outros, né? Mas resolveria uns bons problemas. Olha, eu acho essa pergunta do Thiago, ela é uma pergunta muito pertinente, muito difícil de responder, tá? Mas eu acho o seguinte, não acho que a gente esteja à beira de uma intervenção militar, nem interna, nem externa. Não acho que a gente esteja à beira de uma guerra civil. Eu acho que essa barbárie está se instalando, mas ela não vai ter
na minha opinião, nenhum desses desfechos, certo? Vou te dizer por quê. Porque aquilo que tu estava falando no começo, o Bolsonaro fez recentemente uma alteração aí, mudou meia dúzia de ministros, tirou alguns de lugar, colocou uns novos e tal. E a hashtag que estava mais bombando nas redes sociais era golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Eu quero te dizer o seguinte, eu fiquei, obviamente, atento, a gente foi pesquisando, mas a gente viu o seguinte. Em alguns aspectos ele se fortaleceu, em outros aspectos ele cedeu uma pressão para o Centrão, porque lembra que ele falou que ninguém ia negociar com o Centrão, hoje ele está refém do Centrão. E eu quero dizer que eu achei nojento aquele Arthur Lira dizer o seguinte, olha, presidente, nós temos remédios muito amargos para essa situação, você se orienta aí, senão a gente... Por que não aplica o remédio, cara? Porque ele está fazendo... Sabe o que é? Ele está fazendo chantagem com a vida das pessoas que estão morrendo para exigir cargo no governo. Foi o que aconteceu. Ganhou lá a Casa Civil para uma deputada que é amiga dele. Cara, isso é criminoso. Olha, põe meu cargo aí, senão eu entro no processo de impeachment. Se liga aí. O que é isso? É o Centrão sendo Centrão, fazendo a chantagem. E ele teve que ceder ao Centrão. E ele cedeu também a um grupo de militares, que é um grupo de militares, digamos, mais legalista, que não é que são progressistas, não é essa a questão. É que eles são menos ultra-reacionários, eles são só de direita, eles não são da ultradireita, por exemplo. E que o cara disse assim, não, o exército ele não pode servir ao interesse de um governo ou de um governante. O exército é uma instituição de Estado. Isso não é nenhuma coisa radical, tá, velho? Isso está na Constituição. Mas seguir a Constituição nesse momento chegou num ponto em que a gente acha até melhor. Cara, quando é que tu ia imaginar que teve gente que disse que o Dória é melhor que o Bolsonaro? O Dória que se chamava de Bolsodória, que se elegeu às custas do bolsonarismo, entendeu? Mas essa é a realidade onde a gente está vivendo. Então, eu acho que ele perde apoio popular, ele perde apoio da própria elite, ele ainda é útil para elas, para as elites, mas elas já estão começando a ver assim, pô, tá exagerando um pouco. Então, quando a elite decide tirar um cara, e esse cara não tem apoio popular, não tem apoio que ele queria nas Forças Armadas, ele está buscando um pouco de apoio nas polícias militares. Isso é muito característico de regime assim, neofascista, porque eles buscam apoio na polícia militar. Ele tem feito isso, essa movimentação. Só que, na prática, ele só tirou o direito dos militares, das baixas patentes, impedindo o reajuste salarial. Então, quem tem um pouco de consciência percebe que o discurso dele de falar de armar, de ter a milícia, de ter a polícia, de ter aquilo, é da boca para fora, porque na prática ele está prejudicando. Então, a combinação dessas situações todas me leva... Claro, ninguém tem bola de cristal e pode acontecer qualquer uma dessas coisas que o Thiago falou aí, mas eu acho que nesse momento não é a perspectiva mais provável. A perspectiva mais provável é que ele vá se isolando cada vez mais e vai engolindo cada vez mais no desgaste até que a gente possa tirá-lo, entendeu? Eu acho isso. Perfeito. Galera, eu tô achando bacana, muita gente participando aqui hoje, né? E eu já abri aqui, tá, os comentários. Se alguém quiser participar, fazer alguma pergunta pro Fernando. O Fernando tá aqui tá sempre respondendo a gente, né, Fernando? Eu recebi algumas perguntas, Fernando, só que fugiam muito do nosso tema. Então, eu deixei de lado e posso até te repassar por e-mail, pelo WhatsApp, para passar aí para a tua assessoria para que você possa responder, tá bom? E agora tá travando de novo, eu não sei se é a minha conexão, não sei se é a conexão do Fernando. Deixa eu só ver aqui a pergunta do... Vamos questionar o que o vereador acha da atitude da Câmara de Vereadores de São Paulo, que doaram metade dos seus salários para o enfrentamento ao coronavírus em forma de projeto de lei. O Fernando saiu, provavelmente está com problema lá na internet dele, eu vou aguardar ele retornar, daí eu vou repassar a tua pergunta aqui, tá bom? Só aguardar um pouquinho. Pô, e travou, Fernando. A internet está muito ruim, gente, está muito ruim mesmo. Aqui eu tive que desligar tudo para conseguir manter aqui esse bate-papo com vocês. Fernando está voltando. Só aguardar aqui. Voltou. Oi, Fernando. Oi, mano, desculpa aí. Acho que Não, agora
Acho que agora foi a minha internet. Ó, teve uma pergunta aqui. Eu ouvi a pergunta da Ouviu? questão da Pois doação do é, daí tá salário. perguntando o que tu acha disso, né? O Cara, eu acho Thiago que já até respondeu é, aqui a mesma coisa, a mesma impressão que eu tenho dessas coisas. cara, eu acho que toda doação, todo esforço é válido, tá, Alan? Eu mesmo já fiz doações, a gente já ajudou diversas pessoas. Esse final de semana teve o De Boa Festival, que era um festival cultural para as pessoas, para os artistas poderem sobreviver. Eu fiz doação para o De Boa Festival, já não é a primeira vez. Eu fiz doações para alguns movimentos organizados, fiz doações individuais e tal. Não tem problema nenhum de fazer isso. Mas, assim, do ponto de vista quantitativo, isso é mais simbólico do que, de fato, uma política pública. Porque o valor, por maior que seja um salário de um vereador, esse valor não vai se comparar com aquilo que eu te falei, das taxações das grandes fortunas, entendeu? Da questão da utilização das reservas internacionais que o Brasil tem, da questão de você pegar, por exemplo, a gente tem emendas parlamentares. Pela primeira vez na vida, como vereador, vai ter emenda parlamentar. A gente já se comprometeu em doar, no mínimo, 50% das emendas para a saúde, para a compra de vacina. Isso é bacana. Eu dei entrada hoje, Alan, num requerimento lá na Câmara, para que a Câmara possa funcionar como um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis para distribuir para as pessoas, porque está caindo muito a questão das doações. Eu estou fazendo parte de uma campanha para que, ao você ir se vacinar, você leve 1 quilo de alimento não perecível. Não é você estar pagando a vacina, mas você está doando, é um espírito de solidariedade. Foi se vacinar, leva 1 quilo de feijão. Não vai fazer falta para você. Mas quando juntar aquilo, Belém tem 240 mil pessoas vacinadas. Já pensou se a gente tivesse 240 mil quilos de alimento para doar? Então, isso é uma coisa assim. Mas isso são iniciativas louváveis, bacanas, que somam, mas que não resolvem o problema. Eu não posso achar que se eu doar metade do meu salário, vai resolver o problema de quem está passando fome em Belém. Não vai. Não vai. Né? E, então, Fernando, é uma tem um coisa detalhe. até assistencialista, mas eu acho que no momento de pandemia, muitas dessas coisas valem. Entendeu? Só que eu acho que quando a gente foca nisso, você desvirtua daquilo que é a solução efetiva. Exatamente. Que é isso, entendeu? Então, parece mais uma coisa assim, vai lá e doa teu salário. Tudo bem, eu posso doar, entendeu? Não vai resolver o problema. E não resolve o problema. Não resolve o problema da minha rua, velho. Não resolve é. o problema porque tem um cara que tem um comércio aqui, tem um cara que tá ali, tem um cara que tá ali. Não resolve. Então, assim, é isso que eu tô querendo te dizer. Quando a pessoa fala nisso, eu sinto um espírito de solidariedade que eu acho bacana que a gente tem que ter, mas eu também, depende de quem faz. Às vezes tem gente que faz isso para desvirtuar, jogar na minha conta, ou na conta dos vereadores de Belém, a responsabilidade por resolver o problema do auxílio emergencial em Belém. Não vai rolar, não vai rolar. Não tem como, entendeu? Né? E detalhe, né, Fernando? Vamos levar em consideração que não faça taxação sobre grandes fortunas, né? Nada disso. E ainda assim, o governo federal tem dinheiro suficiente, teria, né, para ter garantido desde o começo a vacina para todo mundo. Mas ele optou por não fazer isso. É importante que a gente sempre bata nessa tecla para que as pessoas compreendam de uma vez por todas que agora o problema só está aumentando. Só está aumentando por conta de uma ação totalmente irresponsável lá no começo. Né? A gente só está com a quantidade de mortos hoje em dia batendo 4 mil por dia. Né? Já pensou fazer 1 minuto de silêncio todo dia na Câmara Municipal, na Alepa, em tudo quanto é lugar? Por cada pessoa que está perdendo a vida por conta de uma irresponsabilidade do governo federal, né? Que eles optaram por isso. Então, agora, a gente já chegou nesse nível absurdo e está correndo atrás, né? Mas está correndo atrás a pé de um veículo que está a 60 por hora, né? Mais ou menos uma analogia totalmente louca. Mas é isso, né? Fica difícil. Daí eu vou passar aqui para ti, tem o Thiago Vidal aí que está falando, né? Tá conseguindo ler aí, Fernando? Qual é a do Thiago? Poderia colocar os postos de saúde e associação dentro dos bairros, é isso? Isso. Tem essa, é isso. Aumentar a quantidade de postos de vacinação, né? Que ele está falando que estão superlotados. Isso. Olha, tem também uma pergunta aqui, ó, uma observação do Aloysio, né? Falando que a Câmara deveria ter uma biblioteca. Mano, eu estou lutando por isso, porque
às vezes alguém chega e diz, Fernando, eu preciso fazer uma pesquisa nos anais da Câmara, aí tem todo um trâmite, tem que pedir uma autorização para ir para lá pesquisar. Cara, se deveria ser a coisa mais natural do mundo, a Casa de Leis ter uma biblioteca para que as pessoas pudessem pesquisar as leis, mas não tem, entendeu? Então é uma burocracia danada. Então eu concordo plenamente com o que o Aloysio está falando aqui. Sobre a pergunta do Tiago, e tem, eu acho que outra pessoa também estava perguntando sobre a questão do aumento da quantidade de vacinas que tem algum. É o Tiago mesmo que estava falando também, ele falou 2 vezes. Eu acho que é viável isso, até porque, veja bem, quando a gente está vacinando uma população de mais de 90, depois de mais de 85, mais de 89, é menos gente do que a parcela que vai ter entre 50 e 60. Então, quando você começar a fazer a vacinação das pessoas dessa faixa etária, o volume de pessoas vai aumentar. Então, outra estratégia terá que ser montada, né? Para que não tenha aglomeração nos próprios locais de vacinação. Então, eu acho que é importante se pensar em outras estratégias. Ou para as unidades básicas de saúde, ou para esses centros comunitários e tal. Eu acho que tudo isso tem que entrar nessa logística, porque envolve uma logística bem grande, tá? Essa coisa que eu estou sugerindo aí de doação de 1 quilo de alimento na hora de ser vacinado, é bacana, mas não adianta não ter logística. Não adianta ter lá no final 1 tonelada de alimento e não ter como deslocar e não ter como entregar isso. Então, eu acho que a prefeitura está pensando em relação a isso, eu acho que é bem legal. E essa questão de aumentar os postos de vacinação, eu estou de pleno acordo. Aliás, eu acho que as unidades básicas, eu falei isso no início, que as unidades básicas de saúde deveriam ser melhor aproveitadas nesse momento também, tá? Mas tudo isso vai depender da quantidade de vacinas que a gente está recebendo. Alguém estava perguntando aqui sobre a questão das vacinas, né? Tem uma pergunta aqui que, assim, é uma pergunta que eu sempre fico, assim, meio chocado. Mas é importante que a gente compreenda e até explique melhor, porque essa daqui parte daquela história que a gente estava falando, né? O grupo político joga uma ideia e as pessoas vão comprando, né? Por exemplo, o Mota Lucílio aqui está falando que ele está perguntando onde está o travamento na aquisição de vacinas, já que alguns municípios adquirem mais que outros. Daí eu tenho vontade de perguntar que vacinas, né? Porque a quantidade de pessoas que estão morrendo já mostra aí que não tem vacina para todo mundo, mas é complicado. Tem uma outra pergunta do Tiago J. Que eu vou responder também, que é se tem algum vereador na Câmara que ainda defende o Bolsonaro. Tem. Vou já te dizer o que aconteceu hoje. É assim, o que eu acho que é importante dessa questão é assim, eu vou falar dando assim um aspecto mais informativo também. A Política Nacional de Imunização, que é a questão das vacinas, ela é competência exclusiva do Poder Federal. Então, isso está na lei desde 1970 e poucos, 77, salvo engano. Então, isso aí é uma coisa antiga. O Plano Nacional de Imunização, o Plano Nacional de Vacinação é competência exclusiva da União. Como nós temos esse genocida que está aí, teve que ter uma alteração nessa regulamentação, né, no escopo legal, que foi essa votação no Supremo que disse que governadores e municípios podem comprar vacina. Mas veja bem, porque o cara lá, o presidente da República, não está fazendo a sua parte, foi necessário fazer um acochambramento, como a gente diz. E permitir que prefeituras e governos comprem. Mas, se uma prefeitura for comprar, talvez o preço e a capacidade de entrega seja menor, porque o Brasil tem 5.570 municípios. Se todo mundo entrar num pregão aí, já viu. Então, os municípios estão fazendo consórcios, que foi isso que Belém fez agora. A Câmara autorizou o município de Belém a entrar num consórcio. Esse consórcio, o Edmilson até participou agora, parece que foi eleito vice-presidente desse consórcio, para tratar. Quando você compra em maior quantidade, é possível que venha mais rápido e mais barato. Então, isso está sendo feito. Mas eu quero dizer que isso é um movimento que ainda tem todo um processo, porque não tem tanta vacina assim no mundo para vender. E o idiota que estava presidente da República recusou há 1 ano, há 7, 8 meses ele recusou vacina. Né? E agora a gente está tendo que correr atrás do prejuízo. Mas então a situação é essa, os municípios estão interessados em comprar,
mas eles precisam de todo esse processo porque precisa desse até arcabouço legal que permita eles fazer essa compra para depois não ser penalizado por isso. E sobre a pergunta, acho que é do outro Tiago, né, que ele estava perguntando se ainda tem algum vereador que defende. Hoje aconteceu isso na Câmara. Hoje eu falei novamente que Belém deu, acho que há uns 2 anos atrás, o título de cidadão de Belém para o Bolsonaro. Né? Eu fiz a maior auê, a gente tirou. A gente tirou em 2019, salvo engano, não, em 2018, mas em 2019 foi aprovado. E eu já dei entrada num projeto na Câmara para retirar o título de cidadão de Belém dele. Porque depois que teve o resultado da eleição, independente de quem votou no Edmilson, no Eguchi ou não, o Bolsonaro, genocida, disse: em Belém só tem gente que come capim. Ele não falou dos eleitores do Edmilson. Ele falou que em Belém só tem gente que come capim. E esse cara, não bastasse todos esses crimes que ele está cometendo com o Brasil, com o Belém inclusive, disse que aqui só tem burro, jumento, foi isso que ele falou, certo? Não pode ter o título de cidadão de Belém. Então hoje eu dei entrada, já dei entrada faz um tempo, num projeto para tirar o cidadão de Belém dele. Eu quero votar isso. Que Belém retire o título de cidadão de Belém para um cara que faz essa coisa. Mas tem vereador lá dentro que defende. Tem vereador que subiu na tribuna hoje, o vereador Josias Higino, do Patriotas, eu tenho que falar porque é público, subiu lá para dizer: Bolsonaro me entregou 36 milhões de Belém para o nosso estado, ele é o melhor presidente da República, porque foi... Cara, ele gastou 3 bilhões para comprar os votos por Lira se eleger, cara. 36 milhões do nosso dinheiro que ele está devolvendo para nós, e ele está se vangloriando disso, pelo amor de Deus. Mas tem gente que... Há momentos em que a estupidez é invencível. Essa que é a questão. Há momentos em que a estupidez é invencível. E tem vereador, sim, que defende o Bolsonaro lá na Câmara. Essa votação, eu quero que ela seja aberta, certo? Cada vereador para dizer é sim ou contra. Porque essa é uma votação importante. É uma coisa que não vai mudar a vida das pessoas, porque tirar ou dar o título não vai mudar a vida real das pessoas, mas ela é bem emblemática para mostrar quem é quem. Entendeu? Então eu quero votar esse projeto na Câmara para tirar o título de cidadão de Belém dele. E quero saber quem votou a favor e quem votou contra. Entendeu? Importante, né? Essa transparência também, né? Que eles estão adotando de novo, essa falta de transparência, na verdade. A gente precisa ser transparente em tudo isso. Tem um comentário aqui do Mota Lucílio também, que é falando sobre... Ele está dizendo que você é um defensor da educação e nós, professores, somos criticados pela ausência de aulas presenciais. A vacina não chega e estamos trabalhando muito em home office. Né? Daí é um problema mesmo que a gente, infelizmente, foge, né, um pouco da... Tu já respondeu lá no começo também, né? Não, mas é importante essa pergunta, muito importante. Veja bem, a gente precisa entender a questão da educação não sob o ponto de vista corporativo do professor, nem só do aluno, mas também dos pais de alunos, da sociedade. A educação deveria ser uma política pública que fosse encampada pela sociedade. Né? A sociedade deveria estar preocupada com a educação. Né? Mas quando a gente está num momento de pandemia, velho, tu pode chegar na escola do teu filho e o cara dizer o seguinte: olha, só vai ter aula mês que vem. Tu pode ficar chateado, vai atrapalhar a tua vida, mas tudo bem. Mas tu não pode chegar na porta de uma UPA e o cara dizer assim: não, volta mês que vem. Saúde não espera, velho. Então, alguns temas estão sendo atropelados e a educação é um desses. O que eu acho que deveria ser feito? Se você tivesse um período de lockdown, aquilo que eu falei há pouco, bem definido e com os pais de alunos não tendo que ir trabalhar e as mães de alunos não tendo que ir trabalhar, ficando em casa com seus filhos, poderia ou não ter aula remota, isso é outra história. Mas se o pai de família e a mãe de família não tivesse que sair de casa para conquistar o almoço, ela não teria problema de com quem deixar o seu filho, ela ficaria com o seu filho. Entendeu? Então o que acontece? Quando não tem o lockdown, mas não tem aula, isso é um problema, porque às vezes a mãe ou o pai não tem com quem deixar o filho.
entendeu? E aí ou leva, ou fica em casa com o filho, ou reclama porque não tem aula, porque é como se a escola fosse um depositário de crianças, onde ela pudesse depositar a criança dela enquanto ela está trabalhando. Eu não estou usando esse termo depositário pejorativamente, eu estou usando o seguinte, porque tem gente que pensa que a escola é só isso, a escola não pode ser só isso. Então eu sou favorável que não tenha aula presencial, porque aglomerar pessoas, crianças, como é que criança vai deixar de abraçar, deixar de tirar a máscara, deixar de brincar com o outro, de dar um abraço, de apertar a mão, de brincar de pega e que esconde, esses negócios? Não dá, entendeu? Então, assim, o que eu defendo é que não tenha aula, porque isso expõe os professores e os alunos, mas eu defendo também que o pai não tenha que ser obrigado a sair de casa, ou a mãe, para ganhar o sustento. Por isso deveria ter um recurso. Agora, quando não tem, a gente também não pode expor os professores. Então, dizendo, eu estou ao lado dos professores, não só dos professores, tá? Dos trabalhadores em educação, porque envolve a merendeira, envolve o porteiro, envolve o pessoal do operacional, o pessoal da limpeza e os professores. Exatamente. Né? De que eles só devem ir para as escolas em condições sanitárias adequadas e, de preferência, vacinados. Então, eu sou a favor disso. Agora, eu não posso só pensar no professor. Eu tenho que pensar no professor, eu tenho que pensar nos alunos, eu tenho que pensar na mãe e no pai dos alunos. Porque isso é a comunidade. Então, eu não posso, quando pensar numa solução, pensar só em detrimento do outro. Eu tenho que pensar na comunidade como um todo. É mais difícil? É mais difícil, mas é o correto. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Eu deixei fixado aqui o comentário do Thiago Vidal, porque eu vou encerrar também, que eu não vou abusar demais, a gente já está com mais de 1 hora aqui batendo papo. Então, depois dessa pergunta aqui do Thiago, o Fernando responde e a gente vai dar o encerramento aqui. O Thiago está falando, Fernando, o que vocês acham do passaporte da vacina, né, que está sendo adotado em alguns países? Aquelas coisas, assim, existe uma coisa que é o seguinte, aquilo que eu falei, a gente talvez modifique alguns dos nossos hábitos de forma permanente. Eu quero confessar para vocês que eu odeio usar máscara. Eu odeio, velho. Odeio usar máscara. Parece uma focinheira para mim. Meu nariz não ajuda muito, né? Que já é um nariz avantajado. Então já não ajuda muito. Mas assim, eu acho uma violência, saca? Mas eu uso. Eu não saio de casa sem máscara. Em alguns lugares eu estou usando 2 máscaras. Se eu sei que eu vou ficar bastante tempo. No plenário da Câmara, em geral, eu uso 2 máscaras. Mas tem outros hábitos que eu acho que eu vou adotar. Usar o álcool, por exemplo. Eu não uso gel, eu uso aquele líquido em sprayzinho. Porque está aqui, ó, por coincidência. Eu uso esse aqui, tá? Não vou fazer propaganda na farmácia. Mas é esse aqui. Aí eu espirro na mão e eu sempre... Para mim, isso eu vou ficar. Depois que passar a pandemia, eu vou ficar por uma questão de higiene, certo? Então, assim, alguns desses comportamentos a gente vai ter que modificar. Eu acho que vão se incorporar meio que naturalmente. Não naturalmente, né, porque não teve nada natural nisso, mas vão se incorporar no nosso cotidiano, tá? E em alguns lugares do mundo, com a vacinação avançando, tem alguns eventos que estão sendo liberados. Então, tem alguns shows que estão sendo liberados, tem alguns jogos de basquete, quem gosta da NBA, que está já com público, às vezes é 15%, é 20%, 25% e tal. E uma das maneiras de você garantir, de um critério de quem é que vai, são aquelas pessoas que têm o passaporte da vacina. O que é isso que o Thiago está falando? É o cara que já foi vacinado a primeira e a segunda vez, já tomou a primeira e a segunda dose. Então esse cara já tem, digamos assim, não é que ele deixe de usar a máscara e usar o álcool, ele usa. Mas ele, digamos assim, se já passou o período de transmissão dele, da doença, ou se ele já teve, foi vacinado, ou nunca está vacinado, alguns lugares, ele pode ter mais facilidade de acesso do que aquele que não foi vacinado. Então, eles usam um passaporte virtual, que é pelo celular, um QR Code, e já foi vacinado a primeira vez, a segunda, tudo bem. Então, tu vai poder ir no show. Mas vai de máscara, vai com álcool em gel, mantendo distanciamento. Então, eu acho que é uma medida bacana, legal. Mas aqui no Brasil a gente está num momento anterior, ainda estão exigindo a vacina. Acho que quem tomou a primeira e a segunda dose é menos de 3% da população. Então é ridículo isso, entendeu? Eu fiz outro dia uma conta, eu gosto de fazer certas contas para que as pessoas tenham dimensão das coisas. Eu falei agora que se a gente fizesse 1 minuto de silêncio para cada uma das 330 mil vítimas, ia ser 231 dias.
Amanhã já vai ser outra conta. Mas eu fiz uma conta, o Brasil tem 5.570 municípios. Só, salvo engano, 110 municípios têm mais habitantes do que os 333 mil que já morreram. Ou seja, 5.460 municípios no Brasil têm menos de 300 mil habitantes. É como se a população de cada uma dessas cidades tivesse sido eliminada do dia para a noite, saca? Então, é muita coisa, velho. Então, eu espero que a gente chegue no momento e só 2% ou 3% da população foi vacinado, devidamente imunizado com a primeira e a segunda dose. Então, não dá para a gente pensar ainda nessa questão do passaporte, certo? Porque nós estamos primeiro tendo que ter vacina. Depois que a gente conseguir vacinar uma parcela importante da população, cara, os Estados Unidos agora, né, com a mudança de presidente, eles vacinaram, eu acho que chegaram a 165 milhões de pessoas vacinadas. E isso se intensificou em 2 meses. 58 dias eles vacinaram, sei lá quantos milhões de pessoas. Quando a gente chegar nesse nível, aí a gente pode pensar em implantar esse passaporte, que eu acho que é uma boa medida. Tipo assim, é uma segurança a mais para quem entra no evento, para quem... Mas mesmo essas pessoas, elas têm a temperatura aferida e tal. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente vai ter que começar a se incorporar. Sabe aquele cartão de vacinação? Eu já me vacinei um monte de vezes, não sei cadê meu cartão. Não da Covid, que eu ainda não tomei, mas assim, febre amarela, essas coisas todas. Quando você tiver isso no telefone, vai ser mais fácil, né? Então, isso é uma medida desse... É como se fosse um cartão de vacina digital, que eu acho que é uma das coisas que a gente vai ter que incorporar no nosso cotidiano, sabe? Já tem carteira de motorista digital, eu acho que são facilidades que você tem que ter. Então, eu acho legal a ideia desse passaporte da vacina, mas eu gostaria muito que a gente estivesse chegando nesse estágio aqui no Brasil, mas nós estamos 3 estágios antes. A gente tem que mudar o presidente primeiro, né? Exatamente. Eu acho que o caminho é por aí. Fez o resumo todo. Fernando, já passamos de 1 hora aqui, temos mais de 1h20 aqui de bate-papo. Vai rápido, né, o papo? Vai rápido. Quero te agradecer muito, sempre essa gentileza toda aí, atendendo aí esse pedido. Eu não sou ninguém, e mesmo assim você me atende aí de uma maneira muito, muito, muito gentil, sempre. Te agradeço muito. Quero agradecer todo mundo que participou, muita gente hoje aqui ainda acompanhando aí, vocês todos. Uma boa noite para vocês. Fernando, fica à vontade para se despedir dessa galera aí. O espaço é todo teu. Não, mano, eu queria agradecer o teu convite. Sempre que possível a gente vai estar junto aí. Você sabe que eu gosto de ti como ser humano e enfim. Mas assim, eu queria dizer para as pessoas isso. Queria que as pessoas refletissem que a gente precisa mudar alguns hábitos, a gente precisa usar a máscara, a gente precisa acreditar na ciência, a gente precisa se vacinar, a gente precisa manter o distanciamento, usar o álcool, lavar as mãos. São medidas simples, mas que podem salvar vidas. Mas eu acho que a medida mais importante para salvar vidas é mesmo tirar esse genocida do poder, entendeu? Eu acho que a cada dia, se a gente conseguir convencer uma pessoa, 2 pessoas disso, o Brasil e a vida agradecem. Então, é nesse momento, Alan, que eu espero que essa live possa servir para alguém abrir um pouquinho mais o olho. E o grande pedido que eu faço é esse: se cuidem, mas cuidem também do Brasil, e a melhor maneira de cuidar do Brasil é fora Bolsonaro, fora Mourão, fora o genocídio. Isso aí. Muito bom. Muito obrigado, Fernando. Uma boa noite para você. Valeu. Até a próxima. Mano. Qualquer dia, tchau. Assim que o negócio melhorar, aí eu dou uma passada lá na Câmara contigo para te dar um abraço. Vai lá, que vai ser sempre bem-vindo. Valeu, Fernando. Um abração. Uma boa noite. Valeu, tchau, gente. Uma boa noite.